Ceará, 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 é bom ganhar hoje, ó. O Fortaleza tá vivo na briga, o Santos não tá jogando nada, deve perder os próximos jogos, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Não tô falando que o Ceará vai cair pra Série B, não acho que o Ceará vai cair pra Série B, mas é bom pontuar hoje. E eu vou até além, é bom ganhar hoje. E se vocês querem ver o Fortaleza na Série B, ganhem o Clássico Rei. Porque se vocês perderem o Clássico Rei, o Fortaleza vai ficar cada vez mais forte na briga para permanecer na Série A. O Fortaleza vem apresentando evoluções nos resultados e no desempenho. Tá longe ainda de certo modo do 16º, que é o Santos. 5 pontos de distância, beleza. A diferença ainda é significativa. Mas, mais uma vez, o Santos não está jogando nada. Bom pro Ceará, né? Até porque você tem um time que tá afundado ali, empatou ontem contra o Santos e vai ter 3 jogos infernais e tende a somar um ponto no máximo. O Ceará não vai entrar na zona do rebaixamento, muito provavelmente, se perder os próximos 3 jogos. Não vai entrar na zona, muito provavelmente. Mas a gente sabe que o campeonato não termina daqui a 3 jogos. O Ceará ainda tem o Flamengo, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Mirassol nas últimas 4 rodadas. Se o Ceará precisar fazer mais do que 2, 3 pontos para permanecer nos últimos 4 jogos, o Ceará estará rebaixado para a Série B. Porque deve perder para o Mirassol no Maião, deve perder para o Flamengo no Maracanã, não deve ganhar do Palmeiras e não deve ganhar do Cruzeiro. Lógico, é futebol, tudo pode acontecer, a gente já sabe disso. Inclusive o Ceará já provou o contrário, né? Já foi contra a lógica. O Ceará ganhou do Cruzeiro no Mineirão lotado, beleza, e com méritos, mereceu vencer aquele jogo inclusive. Mas vamos para a parte prática, né? Uma coisa é tu vencer o Cruzeiro. Sim, pô, venci na 17ª rodada. Outra coisa é tu desesperado precisar vencer do Cruzeiro. É um outro cenário um pouco mais difícil. E ainda mais tu vai estar psicologicamente mais fragilizado. Porque tu vai estar num cenário ali de briga para não cair, de mais derrotas do que vitórias. De mais desconfianças do que de confiança. Então assim, se você, torcedor do Ceará, quer ver o Fortaleza cair para a Série B, e eu sei que você quer, é bom pontuar hoje e é bom ganhar o Clássico Rei. Ou pelo menos não perder. E aí, mais uma vez, né? Tabela de classificação. A rodada para o Ceará até agora foi excelente. Por quê? Porque o Santos empatou no confronto direto contra o Fortaleza. Nem o Santos encostou no Ceará. O Santos não chegou a 35 pontos. Nem o Fortaleza chegou à marca dos 30 pontos, né? E aí ficaria já a 5 pontos do Ceará no próximo Clássico Rei. Se o Fortaleza vencesse, chegaria a 33, já ficaria possivelmente ali a 2, 3 pontos, dependendo dos resultados do Ceará. Lógico, hoje contra o Fluminense. Então, assim, a tabela ainda ela é muito amigável, é muito amiga para o Ceará. Tudo meio que dá certo na temporada. Então, acho que o Ceará tem boas chances ainda de escapar. Só que acho que vai sofrer até o final. Mas, mais uma vez, eu tô contando que o Ceará vai pontuar hoje e talvez até vencer do Fluminense. E tô contando que o Ceará não vai perder no Clássico Rei. Porque se empatar hoje e perder no Clássico Rei, é um cenário desesperador. Começa a ser desesperador pro Ceará. Até porque não é só o Santos que tá no bololô. É o Vitória e o Fortaleza também. O Vitória deve pontuar nos próximos jogos. O Fortaleza ele tem uma sequência razoavelmente interessante. No Clássico Rei, tem um Grêmio no Castelão, tem um Bragantino nesse meio tempo também, que vai enfrentar o Fortaleza depois do Grêmio, vai enfrentar o Bahia na Fonte, mas depois tem o Bragantino no confronto direto. Então assim, Fortaleza vem no acrescente, pô. Não sei se vai ser o suficiente para escapar, mas ele voltou um pouquinho para a briga ali, viu? Lógico, com a perna quebrada, com o braço ali todo cortado, mas voltou pro bololô. Então é bom o Ceará pontuar hoje. Se o Ceará empatar, vai abrir 5 pro Vitória. Excelente. Óbvio, pela margem de diferença, né? Se ganhar, espetacular. Já vai a 38, abre 7 pro Vitória. A projeção hoje da zona do rebaixamento tá ali na casa dos 35, 36 pontos. Então, pela projeção, o Ceará já escaparia. Mas a gente sabe que futebol não é assim. Não é só olhar para a projeção do Vitória e o Vitória deve chegar a 36, então se eu ganhar hoje eu já tô na Série A. Não, né? Porque o Vitória deve melhorar esse aproveitamento ou o Fortaleza com o desenrolar das rodadas daqui pro final. Mas dito tudo isso, a rodada foi boa pro Ceará por enquanto. É bom pontuar hoje e vencendo vai ser uma rodada espetacular, trazendo mais estabilidade e paz
para todo mundo, para o presidente, para a diretoria, para os jogadores e para Léo Condé. E o Bahia? O Bahia pega o Bragantino hoje na Fonte Nova, 4 da tarde, os 2 jogos no mesmo horário. Vou fazer a análise dos 2 jogos ao mesmo tempo, vou estar em tela dividida e na live do pós-jogo a gente alonga mais o debate sobre Bahia e Bragantino, Ceará e Fluminense. E o Bahia, a rodada foi boa de certo modo também. Por quê? Mirassol empatou contra o Botafogo. 0-0, jogo horroroso inclusive, um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, pelo que eu vi dos highlights. Meu Deus do céu. Na verdade deveria ser chamado de piores momentos. O Botafogo chegou a 48, somou um pontinho, e o Mirassol somou mais um, chegou a 56. O Bahia está muito longe do Mirassol, mas se ganhar hoje encurta. De 7 pontos vai para 4. Ponto. E aí você tem uma tabela mais fácil para o Bahia do que para o Mirassol na reta final da Série A. E o Bahia ainda pode beliscar essa 4ª colocação. Mas, mais uma vez, eu acho que o Bahia não tem que se apegar muito a eu tenho que passar o Mirassol. Por quê? Porque o Mirassol investiu muito menos. Acho que não tem que ir muito nessa paranoia, não. Acho que o Bahia tem que sempre analisar o 6º colocado. Já que abriu o G5 e o Bahia hoje estaria classificado para a fase de grupos da Libertadores, porque o Flamengo e o Palmeiras vão chegar na final da Libertadores, e aí o campeão automaticamente vai abrir uma vaga para o G5. Já que já abriu o G5 e o Bahia está classificado nesse momento para a fase de grupos, ele tem que aumentar essa gordura para o 6º, ele tem que se estabilizar e cravar, fincar sua bandeira ainda mais forte nesse G5. A diferença hoje é de 1 ponto para o Botafogo. Se o Bahia ganhar, essa distância pode aumentar para 4 pontos. Aí o Bahia abre uma gordura maior. Só que lógico, tem o Fluminense no meio caminho também, que pega o Ceará hoje. Então, para o Bahia, vai ser bom se o Ceará vencer do Fluminense. Obviamente. Bom, se o Fluminense ganhar, vai a 50, automaticamente passa o Botafogo, vai para a 6ª colocação e ficaria ali, dependendo do que acontecer no jogo do Bahia, 3 pontos. Ou talvez pode até passar o Bahia, né? Pode até passar o Bahia, pode ficar 2 pontos ou até passar o Bahia. Tem que ver o que é que vai acontecer na partida. Tá muito embolado ali, viu? O 7º, 6º e o 5º tá uma diferença apenas de 2 pontos. O Botafogo com um jogo a mais. Eu acho que deve abrir um G6 também, possivelmente. Mas não dá para se garantir muito nisso não, porque aí o Cruzeiro deveria ser campeão da Copa do Brasil ou o Fluminense, se terminar o campeonato no G5 e for campeão da Copa do Brasil, aí abre a vaga para o 6º colocado. Mas enfim, o Bahia tem que vencer hoje do Bragantino, até porque o Bragantino está em crise, está com 36 pontos, está no bololô também na briga para não cair. Acho que não vai cair mais uma vez pela gordura que criou, de 5 pontos, já tem essa gordura há um bom tempo, e vive apanhando, né? Apanha, e essa gordura ainda é confortável. Mas acho que vai perigar até o final da Série A. É o pior time do retorno. Fora de casa, o Bragantino venceu a última vez no dia 13 de julho. Julho, agosto, setembro, outubro. Daqui a pouco vai bater 4 meses que o Bragantino não sabe o que é vencer um jogo fora de casa. A outra vitória do Bragantino foi na 4ª rodada da Série A, que o Bragantino venceu do Sport na Ilha do Retiro. Jogando um futebol bem mequetrefe, bem meia boca, mas venceu porque vencer do Sport não tem muita dificuldade nessa temporada não, né? O Sport apanha de todo mundo. Então, assim, é um time que está em frangalhos, apanha de todo mundo e contratou Wagner Mancini. Eu queria dar um destaque nesse momento do vídeo para aspas de Wagner Mancini. Eu jamais pensaria que depois que o Bragantino teve aí vamos dizer assim, o ingresso da Red Bull para administrar o clube, eu jamais imaginaria que Wagner Mancini um dia comandaria o Bragantino. Depois que o Bragantino subiu para a Série A, sendo campeão da Série B em 2019, se estabilizando na Série A, eu em hipótese alguma imaginaria esse cenário, porque a gente tá de volta ao retrocesso, né, entre aspas, para o Bragantino. Não tem planejamento nenhum. A partir do momento que Mancini é contratado pelo Bragantino, acabou. Não tem projeto, não tem planejamento de nada. Os caras estão desesperados porque o time vive apanhando e foram no mais fácil, né, no pragmatismo da coisa. Vamos trazer Mancini, tem experiência na briga para não cair para a Série B, já caiu várias vezes para a Série B, inclusive, com o meu Sport, já caiu com o Ceará, já caiu, se eu não me engano, ele já caiu para a Série C também, com o Guarani, se eu não estou equivocado, tá? Então, assim, Mancini tem um histórico de rebaixamento muito grande, mas é um treinador que muitos socorrem a ele na reta final de campeonato, da Série B ou da Série A. Ele acabou de ser demitido do Goiás, começou até bem o trabalho, mas terminou mal nessa reta final de Série B. O Goiás que saiu do G4 da Série B nessa
rodada 34, perdeu ontem pro Atlético Paranaense. Então, assim, velho, Mancini aí é um retrocesso absurdo. É praticamente o Bahia contratar daqui a um ano o Anderson Moreira, tá ligado? É basicamente isso, pô. Se tu tem grana infinita, entre aspas, se tu tem um planejamento de galgar uma projeção de um futuro de um clube melhor e tal, tu não vai contratar Mancini, tu não vai contratar Anderson Moreira, tá ligado? Mas enfim, abre aspas. Essa é uma grande oportunidade que eu esperava na carreira. Eu estou muito feliz de poder realizar esse trabalho aqui, voltando ao clube onde joguei. Porque isso também... Não sabia que Mancini jogou no Bragantino. Porque isso também é uma relação muito importante para mim. Porque você conhece as raízes do clube. Tá aí. Me surpreendeu. Me surpreendeu. O Bragantino é um dos times que corre seríssimos riscos de cair para a Série B. Assim, pra sorte do Bragantino, a galera do Z4 ainda não tá reagindo da forma mais rápida possível para de fato colocar o Bragantino em apuros. Mas, sim, corre riscos de rebaixamento. Você olha para a projeção de tabela, desempenho, é algo assombroso. E agora com Wagner Mancini, sei não, viu? Sei não. Abre o olho, o Bragantino também é sempre importante. Dito isso, vamos lá, tá, gente? Rapidez aqui para um Bahia e Bragantino. O Bahia, que é aquele eletrocardiograma que todo mundo já sabe, ganha tudo em casa, perde tudo fora. Mais uma vez, tabela de classificação, o Bahia em casa hoje é o quarto melhor mandante. Só que o Bahia tem um jogo a menos em relação ao terceiro, o segundo e o primeiro. Se o Bahia ganhar, vai a 39. Passa toda essa galera. E você olha para o Bahia, né, no gráfico aqui dos duelos, o Bahia é um eletrocardiograma absurdo. Olha isso aqui, irmão. O Bahia perde do Cruzeiro na Fonte, que é raro. Aí empata com o Ceará fora. Perde do Vasco fora, ganha do Palmeiras em casa. Perde do Botafogo fora, ganha do Flamengo em casa. Perde do Vitória fora, ganha do Grêmio em casa, ganha do Inter em casa. Foi campeão gaúcho e perde do São Paulo fora. O detalhe é que além do Bahia oscilar drasticamente de vitória-derrota, 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 fora em casa, é que o Bahia oscila muito em relação ao desempenho. Tipo, fora de casa, o Bahia é amassado. Dentro de casa, ele atropela os adversários. É avassalador, é impositivo, é imponente, atropela, finaliza, marca pressão, tem a posse e, assim, envolve o adversário, coloca na roda, faz 1, 2, 3, ganhou do líder, ganhou do vice-líder, atropelou o Grêmio. Aí fora de casa, perde sendo amassado pelo São Paulo em crise, perde pro Vasco 3-1 fora o Vareio. Então, assim, é impressionante a oscilação do Bahia dentro e fora de casa. É um eletrocardiograma total. E o Bahia joga hoje em casa contra o segundo pior time do retorno, contra um time em frangalhos e com Wagner Mancini no comando técnico. E sem John no meio campo. O Bahia é muito favorito para ganhar o jogo de hoje, por 2 gols de diferença pelo menos. Ó, mano a mano em tela para vocês. Gostaram aqui do meu posicionamento na tela? O Bahia vai com Ronaldo no gol, Mingo, David Duarte, Santiago Ares e Luciano Juba. E o Bragantino? Cleiton, Pedro Henrique, Alex Vinícius, Juninho Capixaba e Nathan Mendes. Quem diria que esse time do Bragantino já foi líder da Série A nessa temporada, hein? Se não fosse o primeiro turno espetacular do Bragantino, o Bragantino agora estaria na zona do rebaixamento. Enfim. Quinteto do Bahia ganha fácil, em todas as posições. Com um parênteses para Capixaba, viu? Juninho Capixaba joga muita bola e não é pouca não. Capixaba só tá perdendo aí pra Juba porque Juba foi mais regular na temporada. Capixaba tava jogando muita bola nos primeiros 13, 14 jogos da Série A, no primeiro turno. Mas aí Capixaba se lesionou. E aí passou basicamente 10, 15 jogos fora. Voltou recentemente aí, tem uns 5, 6 jogos que ele voltou. Por isso que Juba ganha dele. Mas o Capixaba até a 13ª rodada tava aqui, ó. Pau a pau e talvez até melhor do que Luciano Juba. Mas aí Juba terminou fazendo, pra mim, o melhor primeiro turno, o melhor lateral esquerdo, no caso, a melhor atuação por consistência no primeiro turno da Série A na lateral esquerda. Bom, e aí é bom pontuar que o Bragantino ele tem uma das piores defesas do campeonato. Apesar de ser o 12º, o Bragantino tem 47 gols sofridos. Sofreu mais gols do que o Fortaleza, Santos, Inter, Ceará, Atlético Mineiro. O Bragantino ele só não sofreu mais gols do que o Sport e o Juventude, pô. E sofreu o mesmo número de gols do que o Vitória. Mas o Bragantino vai jogar hoje contra o Bahia e deve sofrer
pelo menos um gol e chegar a 48 gols sofridos. Então, é a terceira pior defesa do campeonato. Por isso que o Bahia ganha nesse mano a mano 5-0 por enquanto. Volância, Azevedo, monstro. Não tem o que se debater. Jean Lucas e Nestor. Jean Lucas e aí eu iria de Eric Ramírez. Ex-Bahia, viu? Lei do ex. Bom jogador, bom volante. Do meio pra frente, aí é Lucas Barbosa na ponta direita. Na esquerda, Michel Araújo. Eu não sou fã, mas é Michel Araújo. E de centroavante, William José. Mas o meu ataque seria Sacha, William José e Lucas Barbosa. No mano a mano, dá 8-3 para o Bahia. O Bahia é muito favorito pelo fator casa e pelo elenco, né? Por todo o contexto da temporada. Acho que o Bahia vence a partida de hoje, tá? Meu palpite, 3-1 Bahia. 3-1 Bahia é um bom palpite para o jogo de hoje. E o Ceará contra o Fluminense? O Ceará enfrenta hoje o Fluminense no Castelão. Jogou contra o próprio Fluminense no Maracanã, naquela polêmica da arbitragem. Vou deixar o link aqui no card para quem não acompanhou o vídeo. A gente fez o pós-jogo lá. O Ceará enfrenta o Fluminense hoje um pouco mais pressionado, porque tem que vencer. Menos mal para o Ceará, mais uma vez que a tabela está ajudando. Os adversários estão perdendo ali na parte de baixo da tabela. Então não é um cenário desesperador. Mas é bom pontuar hoje. Mais uma vez é bom frisar isso. O Ceará deve ir no gol com Bruno Ferreira, William Machado, Marlon Fabiano Souza e Matheus Bahia. Zanocelo, Richardson e Vina no meio campo. Fernandinho, Galeno e Pedro Raul. O Ceará continua com as ausências de Marcos Vitor na zaga e Dieguinho na volância, que naturalmente diminui a qualidade do Ceará, até porque o elenco do Ceará é limitadíssimo. Sai Dieguinho, não tem outro que vai substituir a altura. Sai Marcos Vitor, Marlon não substitui a altura. Lógico. Então, assim, o Ceará carece de peças no elenco, porque, o orçamento do Ceará é mais limitado, o time não tem muita grana para gastar em ter um ótimo elenco, um super elenco. E Léo Condé é um técnico limitado. Então, assim, ele, para mim, até faz um bom trabalho em 25, mas precisa jogar mais bola fora de casa. E dentro de casa também, o time não tá jogando nada no recorte recente. E o Fluminense? Fábio no gol, Freitas e Ignácio, Thiago Silva não vai jogar, tá sendo poupado por controle de carga. Samuel Xavier e René nas laterais. Martinelli, Hércules e Lima. Lima, lei do ex. Canóbio, Serna e John Kennedy. No mano a mano eu coloquei 8-3 pro Fluminense com um asterisco ali para Galeano e Canóbio, tá? Canóbio limitadíssimo. Galeano acho que é até mais importante pro Ceará do que Canóbio é pro Fluminense. Mas, de modo geral, no meu time ainda preferia ter Canóbio. Os dois que têm características semelhantes. Marcam muito, correm muito para trás. Taticamente cumpre uma função importantíssima, mas do meio para frente tem limitações técnicas, né? Para driblar é um sacrifício. Para fazer gol também tem sua certa dificuldade. Então, assim, no mano a mano eu iria de 8-3 para o Fluminense. Jogo difícil hoje no Castelão. Acho que o Ceará vai ser o dono da partida, vai ter a posse de bola, vai tentar agredir o Fluminense nos primeiros 10, 15 minutos e tentar fazer o gol. Para vencer o jogo e tentar explorar em transição os erros do Fluminense. Detalhe para o Fluminense de Zubeldia, como eu falei lá atrás, na quarta-feira, o Fluminense de Zubeldia é outro eletrocardiograma. Joga muito bem em casa e vence jogos, mas fora de casa joga mal na maior parte do tempo. E perde jogos. Vamos lá. Zubeldia assumiu contra o Botafogo, ganhou 2-0, pegou o Sport, empatou jogando mal, 2-2. E o Sport foi prejudicado pela arbitragem. Ganhou do Galo, em casa 3-0, perdeu para o Mirassol. Ganhou do Juventude em casa, perdeu pro Vasco fora. Aí ganhou do Inter em casa e ganhou do Ceará em casa também. Então, assim, o Fluminense de Zubeldia joga bem em casa, vence e convence. O Fluminense de Zubeldia fora perde e joga mal. Então, assim, acho que o Ceará é leve favorito pro jogo de hoje, mas por 1 grama ali sobe. Um jogo duríssimo. Imprevisível cravar o que vai acontecer. Bom, rapaziada, é isso. Tamo junto, tamo de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal. E ativem o sininho de notificações também. Valeu, gente.